Continuando aqui, ó. Se as contas patrimoniais acumulam saldo, as contas de resultado, olha aí, ó. As contas de resultado não acumulam saldo. Ok? Elas não acumulam saldo. Tá? Então, veja. Elas, as contas de resultado, ó, receitas e despesas são obrigatoriamente zeradas no final do período. No final de cada período. Num movimento que sempre acontece. Então, exemplo, presta atenção, para ficar bonitinho aqui para vocês, ó. Apuração do resultado de 2020. Olha, nesse resultado de 2020, primeiro, ó, eu levo em consideração, estou escrevendo aquilo que eu já falei trocentas vezes. Então, não escreva, professor, vou escrever. Apenas, olha, leva em consideração apenas as receitas e despesas ocorridas em 2020. Tá? Ignoro, ó, solenemente as receitas e despesas de 2019. Por quê? Ora mais. Entenda, é fácil. Elas foram zeradas no final. Isso não é exclusividade do ano de 2020, não. Todo ano vai ser isso, ó. Todo final de ano, eu zero as receitas e despesas daquele ano. Então, as receitas e despesas de 2019 foram zeradas no final de 2019. Tá, ó. E cuidado também. Aqui é estilo bate-papo, ó. Também não tô nem aí para receitas e despesas de 2021. Tá? De 2021. Isso por quê? O que acontece em relação a elas? Elas só serão levadas em consideração, ó, tá? Na apuração do resultado de 2021. Então, veja, se eu tô apurando o resultado de 2020, vão me interessar as receitas e despesas de 2021? Não. Ó, nem de 2021, nem de 2022, nem de 2050, nem do ano 3000, nem do ano 4000. Não. O para frente vai me interessar quando essa data, esse futuro, quando esse para frente chegar. E o para trás? As receitas e despesas lá de trás. Na hora de apurar o resultado aqui de um determinado ano, também não vão me interessar. Se eu estou em 2020, não vão me interessar as receitas e despesas de 2019, de 2018, de 2017.
Tá, ó. Lá, receita e despesas de quando surgiu o universo, Big Bang. Também não. Não. Isso tudo, essas receitas e despesas, o resultado lá de trás, esse resultado vai me interessar para fins de análise, de entendimento do que tem acontecido, de como eu tenho avançado ou não na minha contabilidade. Ok? Beleza? Joia? Mas então, resultado de um determinado período, na apuração desse resultado, só vão me interessar as receitas e despesas daquele dito período. Por favor, tá? Isso é importante para que você entenda os lançamentos que serão feitos, tá? Ok? Então, entenda, por favor. Por favor, entenda direitinho. Tá, ó, não fique com raiva do Marcondinho, não, ó, mas olha, ó, no final de um determinado ano, X1, olha, zero todas as receitas e despesas ocorridas em X1. Olha, começo X2 zerado de receita e despesa, tá? Em X2, pessoal, por que esse passo a passo? Pessoal, eu tô há muitos e muitos anos ensinando presencialmente isso aqui. Para quem está vendo pela primeira vez, para quem tem dificuldade. E eu sei exatamente até onde ir, pessoal. Tá? Beleza? Então, você, faça a sua parte. Você que tem dificuldade, preste atenção, nem pisque. Solta o celular. Desliga a televisão, presta atenção. Em X2, tá, ó, vou registrar todas as receitas e despesas que aparecerem, claro, em X2. Mas só receita e despesa? Não, tudo. Mas é porque eu estou focando aqui no resultado, tá? Chegamos no final de X2. Pronto, ó, é um ciclo, ó. E assim eu vou até o ano, até o infinito. Até o infinito e além. Dá, o final de X2, eu zero todas as receitas e despesas ocorridas em X2. É aí, ó. Começo X3 zerado de receita e despesa. Aí o que é que vai acontecer, ó? Comecei X3 zerado, né, ó? Em X3, lá vou eu registrar todas as receitas e despesas que apareceram aparecerem em X3, para lá no final de X3 zera receita, despesa e por aí vai. Entendeu? Beleza? Tá? Olha aqui. Eu quero que você entenda, a gente vai fazer aqui o lançamento bonitinho, todo o passo a passo da apuração do resultado do exercício. Entender como as receitas e as despesas, né, são zeradas. Vai entender, enfim, o que a gente quer dizer com que com receita aumenta a riqueza, despesa aumenta ou diminui a riqueza, né, ó. O impacto, como se dá, das receitas e despesas na riqueza, lá no patrimônio líquido, isso é na transferência do resultado. Joia.
Beleza? Então veja, ó, a primeira coisa é essa. De modo bem simples você entender que o resultado, ele é transferido para o balanço patrimonial. Na realidade, receitas e despesas afetam o balanço de dois modos. Você vai entender. Na contrapartida do registro da receita e da despesa, quando eu registro uma receita, é porque eu recebi algo, eu vou receber, ó. Vai aumentar um ativo. Quando eu, via de regra, né? É porque pode ser diminuindo um passivo, perdão de dívida, por exemplo. Quando eu registro uma despesa, ou eu pago no ato, diminui o ativo, ou registro uma dívida, né? Vou pagar depois, aumento o passivo. Veja, quando eu registro uma receita e uma despesa, o débito ou crédito da contrapartida, dependendo do caso, não fica vazio não, ó. Vai ter uma conta patrimonial lá. Uma contrapartida ao registrar uma receita e despesa. Aí há um primeiro efeito, uma primeira repercussão da receita e da despesa no patrimônio. E vai ter uma segunda repercussão, que é a transferência do resultado. Eu vou mostrar tudo isso passo a passo, mas quero que você bote logo na cachola o efeito dessa transferência do resultado. O resultado, o lucro ou prejuízo, ele é transferido para o PL, aumentando ou diminuindo conforme o caso. Olha aqui, ó. Calma que vai dar tudo certo. Calma aí. A gente tem o seguinte, então, olha. Olha. Apuração do resultado. Tá, ó, veja bem. Então, olha. Exemplo 1. Vamos dar dois exemplos. Ó. Exemplo 1. Eu tive receitas no montante de 100. E tive despesas no montante de 30. Obviamente, houve um lucro de 70. Esse lucro, a gente vai ver como vai ser o lançamento, mas eu quero que você entenda o movimento. Esse lucro será transferido para o PL, ó. Seja lá o que existir lá no PL, ó, vai estar aumentado em 70. Entenda, esse lucro irá aumentar o PL. Tá? Então, olha aqui, ó. Exemplo 2. Eu tenho receitas, sei lá, de 100 e tenho despesas de 170. Veja que agora houve um prejuízo de 70. As despesas superaram as receitas. Lenha. Houve aí um prejuízo de 70. Ah, eu só transfiro coisa boa, né, professor? Não transfiro coisa ruim, não, né? Tente fazer isso enquanto energia, ações para as outras pessoas. Contribua com o universo. Patrimonialmente, na contabilidade, a gente transfere coisa boa e ruim, ó. Aqui eu vou ter um prejuízo de 70. E esse prejuízo vai ser transferido também para o PL. Só que aí diminuindo, ó, esse prejuízo irá diminuir o PL. Ok? Esse prejuízo irá diminuir o PL. O lucro aumenta o PL. O prejuízo irá diminuir o PL. Tá? Então veja, ó. Como receita, ó, aumenta o lucro, ou, se eu estou diante de uma situação ruim, diminui o prejuízo, quanto mais receita, maior o lucro,
menor o prejuízo. Ou seja, maior o PL vai ficar. Ou seja, beleza? É por isso que eu digo, ó, receita, no final das contas, aumenta o PL. Nem que seja fazendo com que ele tenha a menor diminuição possível. Ah, vai ter um prejuízo, mas era para ter um prejuízo bem grandão por conta das receitas? Foi menor. A receita sempre, no final das contas, colabora para que o PL seja maior. Percebeu? Por isso que eu digo na simplificação, ó, aumenta o PL, fiquei mais rico. Lá no PL não tem a riqueza? Tá entendendo? Beleza? Vamos aqui, ó. É por isso que eu digo, ó, fiquei mais rico. Estão entendendo aí? Eu fiquei mais rico? Tá, ó. Como despesa, olha aí, ó. Aumenta o prejuízo ou diminui o lucro. O que é que a gente tem, ó? Quanto mais despesa, obviedade, né? Maior o prejuízo, menor o lucro. E é por isso que despesa, ó, no final das contas, diminui, olha, ó, diminui o PL. É por isso que eu digo, ó, fiquei mais pobre. Fiquei mais pobre. Tá certo? Eu quero que você entenda agora, passo a passo, o seguinte, ó. Como receitas e despesas afetam o patrimônio? Aí tem o aluno mais apressado que diz o seguinte, ó. Já sei. E eu, olha como eu presto atenção, professor. Olha aí, ó, que beleza. Ó. Cuidado com esse raciocínio. Receita e despesa são contas de resultado. Não tem nada a ver com balanço patrimonial. No balanço patrimonial eu tenho as contas patrimoniais, ativo, passivo e PL. Joia. Então, como é que receita e despesa vão afetar o balanço? De nenhum modo, zero, pronto, encerrado o assunto. Vamos para a próxima. Calma aí. Não confunda o seguinte, ó. Lá no balanço patrimonial, eu vou ter quantas contas de receita e despesa? Zero. Nenhuma. Nunca. Você pode procurar atentamente, pode botar o óculos, pode botar um binóculo, pode botar um telescópio. Não é para ter nenhuma receita, não vai ter. Nenhuma receita, nenhuma despesa no balanço patrimonial. Nenhumazinha, se tiver, tá errado. Beleza? No balanço patrimonial, eu vou ter apenas contas patrimoniais. Eu vou ter apenas contas do ativo, do passivo, do PL, de receita e de despesa. Ok? Joia? Já na demonstração do resultado do exercício, vai ser o inverso. Eu posso revirar a DRE, demonstração do resultado do exercício ao avesso. De trás para frente, de frente para trás, eu não vou encontrar nenhuma conta patrimonial. Lá na DRE, não vai ter nenhuma conta do ativo, nem do passivo, nem do PL. Ok? Lá na DRE, eu só vou ter contas de receita e de despesa. Quando eu coloco despesa aqui, ó, veja o que a gente combinou lá desde o começo do curso. Eu coloco junto as contas de custos, tá? Embora, tecnicamente, despesa seja uma coisa, custo seja outra. Então, lá na DRE, eu só vou ter contas de receita e de despesa. Isso é verdade. No balanço, eu não vou ter nenhuma conta de receita e despesa. O que não significa que as receitas e despesas
deixem de repercutir no balanço. As receitas e despesas repercutem sim no balanço patrimonial. Afetam sim o balanço patrimonial. Não aparecem lá, mas elas afetam. E digo mais, afetam, para você que pensava que não afetava de jeito nenhum, afetam de dois modos. De dois modos. Vamos lá, eu quero que você entenda isso, olha. Vamos aqui, ó. Como receitas e despesas repercutem no patrimônio, afetam o patrimônio. Quando eu falo patrimônio, né, ó, balanço. Se afeta o patrimônio, afeta o balanço patrimonial, por favor. Redundância. Tá, ó. Receitas e despesas repercutem de dois modos. Tá? Então, olha aqui, ó. Modo 1. Vamos lá, ó. Modo 1. Na contrapartida, entenda, ó. Na contrapartida do registro de uma receita ou despesa. Ó, da receita ou despesa. Exemplo. Olha, eu tive uma receita de 100, ó. Caixa a receita, ó. Veja, ó. Aumentou o ativo. Olha aí que beleza. Eu tive uma despesa de 50. Olha aqui, ó. Eu tive uma despesa qualquer. E vou pagar depois. Contas a... Eu gosto tanto quando você utiliza caixa, professor, acho mais simples. Não. Pode ser com caixa, pode ser que sem caixa, tem isso não. 50. Veja, ó. A contrapartida da despesa foi um aumento do passivo. Poderia ser também um aumento, uma diminuição do caixa, eu sei. Uma diminuição do ativo. Veja que na contrapartida receita e despesas afetam sim, ó, o patrimônio. Ok? Beleza? Então já há uma repercussão. Mas há um outro modo, o chamado modo 2. Olha aqui, ó. Olha como é fácil. Ó, modo 2, porque afetam de dois modos. Na transferência do resultado para o PL. Na transferência do resultado para o patrimônio líquido. Tá? Veja que o lucro, no caso, ó, o lucro de 50, né, ó, irá aumentar o PL. Presta atenção. O lucro irá aumentar o PL. Se fosse prejuízo, iria diminuir. Iria repercutir do mesmo modo. Tá certo? Então, repercute de dois modos. Na contrapartida e na transferência do resultado. Ok?
Não é para se enganchar com isso não, hein? Por favor, na contrapartida é bem óbvio, pessoal. Bem óbvio, bem intuitivo. Olha aqui, ó. Quando registro uma receita, olha, eu credito a receita. Quando eu registro uma despesa, veja, ó, eu debito essa despesa. A contrapartida fica vazia, fica? Existe crédito sem débito ou débito sem crédito? Não! Claro que não! Por favor, entenda. Olha a receita, sei lá, dei uma aula, ou recebi no ato, ou vou receber depois, ó, aumento ativo. Ou tinha uma dívida e alguém perdoou essa dívida, ó. Diminui o passivo, veja. Já repercute sim no patrimônio. Despesa, paguei no ato, diminui o ativo. Ou vou pagar depois, aumenta o passivo. Mas veja, no registro da receita ou despesa, há sim uma repercussão no patrimônio. Não é verdade? Claro que há. É claro que há. Beleza? Então, de cara você tem que ter em mente isso, tá? Assim, ó. Quando eu registro uma receita, quando eu registro uma despesa, a contrapartida não fica vazia, não. Não existe isso, não. Teve aplicação? Vai ter origem. Teve origem? Vai ter aplicação. Então, é claro que já no nascimento, no surgimento da receita e da despesa, o patrimônio já é afetado. Isso não quer dizer que a receita vá lá para o balanço, que a despesa vá lá para o balanço, não. Mas já aqui, ó, uma repercussão no patrimônio, por favor. Por favor. Ok? Tranquilo? Por que eu digo isso, ó? Isso aqui é para esclarecer o seguinte, ó. Como eu já ouvi essa dúvida aqui, ó. Por exemplo, ó. Ah, começou uma empresa, caixa, capital. O negócio de capital é esse, professor. Pronto, ó. Caixa, 100, capital 100. Aí se disser assim, ó. Houve uma receita de 15 e uma despesa de 10, ou seja, lucro de 5. Aí, ó, como eu já vi pergunta de aluno assim, ó, pronto, ó. E olha, professor, eu já sei, ó. Vou até chamar só de lucro aqui, tá? Ó. Lucro 5. Eita, pensei que a contabilidade não falhava. Mas falha. Transferi o lucro de 5. E não fecha mais. Você botou só a segunda repercussão. E a primeira? Não esqueça a primeira repercussão. Não esqueça a primeira repercussão, neném. Olha aqui, ó. Quando eu registrei a receita de 15, por exemplo, aumentou o caixa. Ou contas a receber, tanto faz, ó. Caixa foi para
115, né? 100 mais 15 é 115, tá, professor? Tá, muito obrigado. E quando eu registrei a despesa, por exemplo, despesa, sei lá, contas a pagar, ó, contas, poderia ser caixa também. De 10, ó, aumentou o passivo, ó, contas a pagar, 10. Veja que no final das contas, ó, com as duas repercussões, tá, ó, contrapartida e transferência do resultado, ó, de um lado eu tenho 100, do outro eu tenho 10, ó, do lado eu tenho 115, né, ó. Aplicações, 115. Sempre vai bater. A gente vai entender isso numa boa, beleza? E já a gente continua.